Uma das coisas engraçadas de ser um anarcocapitalista é que eu volta e meia tenho que explicar para as pessoas por que é bom ser livre. É meio estranho eu estar nessa posição de ter que dizer para você por que é melhor não ser um escravo do que ser um escravo, porque algumas pessoas não têm isso claro. Mas o caso para a liberdade às vezes é meio estranho, porque algumas pessoas falam, não, mas se nós tivermos liberdade, então como é que vão ficar os pobres? Como que a gente vai resolver as grandes mazelas da sociedade e os grandes problemas e as grandes coisas que estão nos assolando agora se a gente não escravizar metade da população? É impossível! O que eu acho meio engraçado, mas é que as pessoas não percebem que elas pensam assim, elas não percebem que esse é o verdadeiro significado do que elas estão dizendo. Mas o caso para a liberdade, o grande argumento para defender que eu não deveria encher o seu saco na sua vida e você não deveria dizer o que eu tenho que fazer na minha, e que o governo não tem poder mágico e místico que permite que ele faça isso em cima dos outros de maneira violenta e isso seja legítimo, é basicamente porque eu sou muito ignorante, você é muito ignorante e todo mundo é muito ignorante em relação à maioria das coisas. E por ignorante eu quero dizer ignorante, ignora, não sabe. Eu não quero dizer burro, idiota ou incapaz, eu quero dizer simplesmente não sabe. Porque o grande corpo de conhecimento da humanidade, digamos que é desse tamanho. Eu sei isso. Um cara muito inteligente sabe isso. A diferença entre eu e ele em relação ao grande conhecimento da humanidade, ao grande conhecimento que a gente nem chegou a descobrir ou nem imagina ainda, essa diferença entre eu e ele para tudo é muito pequena. Porque imagina que o grande conhecimento da humanidade é 1 terabyte. Sei lá, eu sei 1 byte, ele sabe 3. E daí, ele sabe o triplo que eu, nós dois não sabemos nada. Então, por que eu falo isso? Porque para um governo alegar, para uma agência reguladora alegar que ela vai cuidar de você, que ela vai regular a economia de uma maneira melhor, que ela vai roubar o seu dinheiro, e isso é violento e tudo bem, mas tudo bem, porque ele vai gastar esse dinheiro melhor do que você ia gastar, porque você é burro, que é o que o governo faz. Para que ele diga isso, ele tem que dizer que ele é mais inteligente que você. Ele tem que alegar não só inteligência, ele tem que alegar onisciência. Ele tem que alegar saber sem margem de erro. Porque se existe uma margem de erro, isso não pode ser validado. É como se você dissesse, não, a gente condena 100 pessoas, 95 são culpadas e 5% é margem de erro. Não, isso está errado. Você infligiu violência. Então, para que o governo roube todo mundo, se existisse um governo, um líder totalitário, onisciente, seria bom que esse cara governasse. Seria bom que esse cara pegasse tudo e colocasse onde precisa estar e organizasse a sociedade da maneira mais perfeita possível. Só que esse cara não existe, porque é impossível. Toda vez que algum ministro da Fazenda ou algum cara sair e dizer, não, a gente fez umas contas aqui da economia, a gente vai roubar meio bilhão da população, jogar aqui, a economia fica melhor. Pô, legal, como é que você sabe? Não, a gente fez umas contas aqui e tal. Ah, entendi. Peraí, você fez umas contas sobre como o mundo seria afetado, 7 bilhões de pessoas tomando decisões o tempo todo, como o mundo inteiro seria afetado se você roubasse daqui e colocasse ali, e você chegou à conclusão, com todos esses fatores e todas as coisas que podem acontecer, os fatores climáticos, as viradas da economia, e você chegou à conclusão que era melhor, inclusive era o melhor jeito. Cara, você deve ter uma calculadora muito massa. Não, você não tem. Você só acha isso. Você acha isso, legal, essa é a sua opinião. Você tem grandes motivos para... Você tem uma teoria inteira. Por que isso te dá a legitimidade de atacar outras pessoas? Aonde... Porque a não ser que a sua conta seja perfeita, a não ser que você seja onisciente, você não sabe. Porque mesmo que seja melhor você pegar daqui e colocar ali, agora, digamos, como que você consegue calcular o efeito disso depois de 5 anos? Ou 10? Ou 20? Como que você consegue calcular se todas essas outras pessoas estão felizes com a decisão? Como que você consegue calcular todas as outras coisas que as pessoas estão perdendo porque você tomou essa decisão? Você não consegue. É muita coisa. Tem mais coisa para calcular do que você imagina. Então não tem como um governo, um líder ou uma organização alegar a sua onisciência. Não, a gente sabe. Não, você não sabe, é muito difícil.
Esse é o caso para a liberdade. Porque se existisse um corpo de cientistas, todos inteligentes, todos sábios, todos eles são os melhores inventores, seria bom que só esses caras inventassem, porque o resto está perdendo tempo. Porque esses caras são objetivamente melhores, eles são perfeitos, então vamos proibir que todo mundo invente. Mas esse não é o caso. Não existe esse cientista ou esse inventor perfeito. Então, o que a gente pode fazer, a melhor coisa, é liberar todo mundo para inventar, aumentar o máximo possível o corpo de pessoas que estão inovando, desenvolvimento de tecnologia. Desenvolver tecnologia não quero dizer inventando um iPhone, mas se você descobre um jeito de plantar que aumenta a produção de alimento de uma fazenda em 0,2%, e todos os fazendeiros do mundo copiam isso, quantos milhões de toneladas de alimento você acabou de adicionar no mundo? Muitos. Pequenas inovações vão adicionando. Agora, quando você maximiza o número de pessoas que está inventando, quando você libera, fala, não, ó, eu não sei quem é o melhor inventor, não tem como a gente saber, não tem como a gente avaliar, então vamos deixar todo mundo inventar, porque alguém pode chegar com uma ideia. Quantas pessoas ganharam algum prêmio Nobel de Física ou fizeram uma grande descoberta, descobriram um novo elemento, uma estrela, sei lá, tentando inventar um novo jeito de fazer uma pasta de dente? Quantas vezes descobertas gigantescas, fascinantes, foram feitas pela última pessoa que você imaginava que ia fazer isso? Porque, perceba, por exemplo, a educação no Brasil. Inovar é proibido. É proibido por lei, é crime. Você vai pra cadeia se você quiser inovar na educação. Você pode ter ideia, você só não pode fazer. Por quê? Porque é ilegal que a criança não esteja na escola. Então, se você tem uma ideia que é um modelo diferente da escola, você não pode fazer isso, é proibido. Por quê? Porque o governo, onisciente, sabe que é melhor. Ou, bom, ele acha isso e daí ele prende quem discorda. Basicamente é como funciona. Agora, qual que é a probabilidade do governo estar certo? Qual é a probabilidade do sistema atual ser o melhor? O mais perfeito possível? Qual a probabilidade de que os caras do MEC, que são os caras desenhados pelo governo, apontados para inovar dentro do modelo, claro, não pode mudar, qual a probabilidade desses caras acharem a invenção perfeita? Muito baixa. Baixíssima. E se a gente deixasse todo mundo? Bom, alguém pode descobrir alguma coisa. Inclusive, isso já está acontecendo. A Khan Academy já fez isso. Tem várias plataformas de aprendizado pela internet, tem vários jeitos que você pode educar de maneira diferente. Nos Estados Unidos tem vários movimentos de educação diferente. E o jeito que o governo brasileiro resolveu esse problema foi basicamente proibir todos eles e dizer que você não pode tirar seu filho da escola, senão você vai pra cadeia. Internalize isso na sua cabeça. Se você tirar o seu filho da escola, você é preso. Ah, legal, a gente está promovendo a educação das pessoas. Eu discordo, eu queria que meu filho fosse educado de uma maneira diferente porque eu tenho uma visão diferente. Isso é ilegal, prende esse cara. E se ele resistir, pode matar ele. Quando o governo entra regulando ou burocratizando ou até estatizando meios de produção, meios econômicos, meios de inovação, educação, saúde, o que ele está dizendo é: eu sou onisciente e eu sei que essa é a melhor maneira e eu estou proibindo as outras maneiras. Eu estou proibindo você de inovar no sistema de saúde porque você não tem a certificação que eu dou, porque eu sei quem é melhor. Então, como eu, governo, sei demais, eu sou muito inteligente, essas pessoas que eu certifico podem fazer isso e o resto, não. Mas assim nós estamos construindo uma sociedade melhor. Não, você não está. O caso para a liberdade é: o Estado é extremamente ignorante, eu sou extremamente ignorante, você é extremamente ignorante. Tem muito conhecimento, a gente não sabe. Tem muitas inovações que podem acontecer. E quando alguém inova, quando alguém tem uma nova ideia, não, já assim, eu descobri um jeito de fazer com que pessoas se comuniquem. Ah, mas o governo não deixa que eu trabalhe no campo de telecomunicações. Então acho que a humanidade acabou de perder essa invenção. Claro, isso não acontece assim. A pessoa que vai ter essa ideia nem chega a ter essa ideia. Ela não chega até lá porque é proibido. Ela não começa a tentar porque não adianta mesmo. Ela não tem a oportunidade de pensar nisso porque os dispositivos que dariam a oportunidade dela fazer isso não estão ali. Eu não quero entrar na questão do aborto, mas várias pessoas que são contra o aborto dizem: não, mas a gente está matando alguém que poderia ser um grande cientista, um grande inventor. Agora extrapola esse argumento. Não que eu concorde ou discorde dele, eu não estou nem colocando ele aqui para ser debatido. Mas pense esse argumento para inovação. Quando o governo diz que o sistema de saúde vai ser desse jeito, a economia vai ser desse jeito, ele está matando todos os outros.
como que ele sabe que todos os outros não são melhores? Se todo mundo pudesse empreender, se não fosse legal, se você não tivesse que fazer um contrato, achar um sócio, fazer uma mega burocracia, pagar, ter certificações, pagar impostos e toda essa tempestade burocrática que existe no Brasil e em outros países, exceto nos países desenvolvidos, será que é coincidência? Se as pessoas não tivessem que fazer isso, a maioria das pessoas ia empreender. De algum jeito, todo mundo empreende, mesmo quem é empregado. Porque quem é funcionário fala, bom, eu sou um péssimo empreendedor, então eu vou vender meu trabalho, porque é a melhor coisa que eu consigo fazer com ele. Mas se as pessoas pudessem empreender mais, a gente estaria inovando mais, descobrindo mais coisas, tendo melhores ideias. Imagina se o governo falasse, olha, nós sabemos quais são as empresas que a população precisa. Isso se chama totalitarianismo, ok? Nós sabemos as empresas que as pessoas precisam. Então nós vamos proibir vocês de abrirem novas empresas, porque vocês são burros, parem. E a gente vai abrir as empresas que vocês precisam. Funcionou muito bem em todos os países que descenderam para a pobreza instantaneamente quando isso aconteceu. Digamos que o governo fizesse isso. Ele está dizendo que você é burro demais para inovar. Digamos o contrário. O governo fala, olha, a gente não sabe o que a população precisa, é extremamente difícil de calcular isso, então vamos liberar todo mundo. Algumas pessoas, todo mundo vai empreender, algumas pessoas vão conseguir, outras não. As pessoas que não conseguirem vão falhar, elas vão sair do mercado, e as pessoas que conseguirem vão continuar. E as pessoas que estão entrando vão olhar para esses modelos que funcionam, terem novas ideias e ir refinando isso. Isso é basicamente seleção natural. E sim, seleção natural opera no mercado. Quando você tenta desenhar alguma coisa, não dá certo. Quando você tenta pegar alguma espécie, um bicho, e manter ele totalmente afastado de doenças, o momento que esse bicho pega uma gripe, ele morre. Que é o que acontece com uma economia fechada, com uma economia extremamente controlada e fechada como o Brasil. Quando o preço do petróleo cai um pouquinho, ou alguma coisa desacelera em algum lugar, ou uma empresa falha, tudo capota, porque o sistema inteiro foi proibido de evoluir por décadas, que é o que acontece no Brasil. Basicamente, a gente teve 10 anos de sanidade econômica e depois acabou, chega, vamos voltar para o experimento estadista. Não sei porque as pessoas acham que tem essa coisa de liberdade no Brasil. Nunca existiu, parem. Existiu em 90 até 2000 e pouquinho, assim, aí parou. Com a carga tributária subindo. Mas o caso para a liberdade é esse. Se você deixa todo mundo inovar, pessoas vão ter ideias boas. Todo mundo vai e se apropria dessas ideias, pode usar elas para elas mesmas. Ok, aquele cara teve uma boa ideia no negócio dele, vou copiar para o meu. Então o meu negócio melhora. Quanto mais pessoas estão fazendo negócios, quanto mais pessoas estão inovando em saúde, ou em educação, em segurança, ou qualquer coisa, ou em como distribuir água, sei lá, mais pessoas podem copiar isso e continuar melhorando nessa ideia. Inclusive, esse é um dos motivos porque propriedade intelectual é ruim para todo mundo, inclusive para o criador de ideias, porque ele ganha grande na ideia dele, mas ele deixa de ter todas as outras ideias que ele poderia ter. Mas enfim, quando você tem mais pessoas produzindo ideias, produzindo tecnologia, produzindo riqueza, todo mundo se beneficia disso. Se o governo, se alguma organização pudesse argumentar, eu sei, eu sou onisciente, eu tenho total conhecimento do que é necessário, seria bom se esse cara governasse, porque ele é melhor. O problema é que esse cara não existe. Deixe todo mundo fazer as coisas, deixe que as pessoas arquem com as consequências dos atos delas, porque todo mundo se beneficia disso. As pessoas aprendem com os erros e com os acertos dos outros, isso vai sendo refinado. É por isso que sociedades economicamente livres, países economicamente livres, são mais ricos. Isso é um fato. Olha para o Japão. Quanto tempo leva para você abrir uma empresa lá? Horas. Coreia do Sul, Nova Zelândia. Daí a gente tem no Brasil e fala, não, vamos fazer com que você precise levar uns 200 dias para abrir uma empresa, porque o governo sabe o que é melhor para você. Ô presidente, a população inteira está pobre. Já sei, a gente precisa regulamentar empresas mais, é isso, porque eu sou inteligente pra caramba. Quebrou 2 lojas de 1,99? Tô sabendo. O caso pra liberdade é simples, todo mundo é idiota. Falando em português, claro, ninguém sabe o que é necessário, então vamos deixar as pessoas resolverem. Algumas pessoas vão ter boas ideias e a gente se aproveita delas e anda pra frente. Parece simples, mas tem gente que não entende, tem gente que acha que... Não, é melhor que uma organização só tenha ideias
e vamos proibir todos os outros, porque é imoral que eles estejam fazendo isso, e essa organização vai ter más ideias, e daí todo mundo vai ter que usar as más ideias, mas é melhor assim, porque é muito melhor estar mal do que estar bem. Eu acho isso moral. Oi? Esse é o argumento socialista. E é meio difícil entender, especialmente quando você joga em português claro pra eles, eles falam, não, mas não é bem isso. Não, mas peraí, vamos analisar o que você disse, é exatamente isso. Aí você tem aquele olhar branco e vazio na sua cara de... mas o capitalismo malvadão, cara... É meio chato. Enfim, eu espero que tenha ficado claro pra vocês, isso não é um argumento meu, não é uma ideia minha, é um texto do Hayek, do Friedrich Hayek. Eu vou colocar um link pra ele aqui embaixo, só que o Hayek, ele escreve mal. É chato pra caramba ler, meu Deus. É muito mais legal ler Rothbard, porque o Rothbard é mais fácil de ler, o Jeffrey Tucker, mas o Hayek, ele tem várias ideias boas, mas você vai ler o texto dele... Tá bom, depois do 10º exemplo eu entendi, cara, pode continuar falando. Então eu quis traduzir ele pra vocês. Procurem os livros, procurem esse argumento, eu vou colocar alguns links úteis na descrição do vídeo. E uma última adição, isso não é do texto do Hayek, isso é uma variação leve minha de algumas coisas que eu já li por aí. O sistema anarcocapitalista, a ideia de um sistema de capitalismo de livre mercado, não é acumulação de riqueza. As pessoas confundem isso. Não, porque o capitalismo quer acumular riqueza. Não, ele não quer. Ele quer talvez o fruto dessa riqueza. Mas qual que é lá no fim das contas o fruto dessa riqueza? Por que eu ia querer ter dinheiro? Eu quero ter $1 milhão? Não, eu não quero. Eu não quero ter $1 milhão aqui. Eu quero as coisas que isso pode comprar. Por que eu quero essas coisas? Porque elas me deixam feliz. Um sistema de capitalismo de livre mercado é aquele que busca felicidade. É aquele que dá as condições para o maior número possível de pessoas ser feliz e realizar aquilo que elas querem realizar. Isso só é possível em condições de liberdade. Você não pode dizer, vamos escravizar todo mundo, vamos fechar toda a economia, organizar tudo e microgerenciar cada ação e todo mundo vai ser feliz. Porque nós, o governo, somos oniscientes, nós sabemos de tudo e nós vamos gerar as condições perfeitas de felicidade para todo mundo, porque a gente é muito inteligente. Não, vocês não são, governo, parem. Tá ficando ridículo já. Tá ficando meio óbvio que vocês não conseguem fazer isso. Para a maioria das pessoas. O que eu gosto da situação atual do governo. A gente tá aprendendo que, de fato, ele não consegue fazer absolutamente nada. Mas anarcocapitalismo é isso. É uma grande conspiração para que todo mundo seja feliz. Para que você seja livre para tentar fazer do que você quiser do seu plano, ok? Eu quero ser feliz desse jeito, vai, eu não vou te encher o saco, ninguém, enquanto você não agredir ninguém, vai lá, filhão. Não confundam isso com acúmulo de capital. E isso é uma defesa da liberdade, isso é em defesa da liberdade, porque você só pode deixar que as pessoas busquem aquilo que elas querem buscar em condições máximas de liberdade. No momento em que você começa a restringir a sociedade, você começa a dizer, você pode ser feliz aqui. Ok? Aqui não pode. Aqui, tá bom? Porque eu não gosto daqui. Mas liberdade implica isso. Para que eu esteja livre para fazer o que eu quero, e você pode não gostar disso, eu tenho que liberar você para você fazer o que você quer, mesmo que eu não goste disso. Eu não gosto que ele fuma. O problema é dele, não meu. Tá fumando a minha cara? Não. Então vai, se mata, sei lá. O problema não é meu. Eu não arco com as consequências, eu não tenho que pagar o seu seguro de saúde. Obrigatoriamente pelo governo. Então vai lá, filhão. Essa é a defesa da liberdade. Quando pessoas fazem mais coisas que elas querem fazer, elas vão chegar em maiores níveis de felicidade. Para isso, elas precisam inovar, elas vão precisar trocar, elas vão precisar interagir positivamente com os outros. E quando elas são forçadas a fazer isso, porque não existe um governo onde elas podem ir e falar, o governo, você pode violentar aquele cara por mim, porque daí eu não preciso ser uma empresa boa, eu só preciso garantir que você fecha ele. Se isso não existe, eu sou forçado a interagir de maneira positiva com todo mundo e todo mundo ganha. Essa é a ideia básica do anarcocapitalismo, é a defesa da liberdade, porque ela traz a maior quantidade possível de felicidade. Eu fico frustrado de ter que argumentar isso às vezes. Ter que explicar isso para as pessoas. Cara, por que você não quer ser feliz ao invés de não ser feliz? Por que você acha que esse sistema onde alguém
dizer o que é melhor pra você é melhor do que o sistema onde você escolhe o que é melhor pra você. Ah, porque eu ganho coisas de graça. Ah, para. Eventualmente decai pra isso, é meio frustrante, mas a gente continua no canal e continua tentando espalhar essa ideia. Agora sim, por esse vídeo é isso e tchau, tchau.